E aí, galera do isolamento, saudações de Wakanda para vocês. Estou iniciando aí mais uma semana. Eu vou começar com o nosso assunto de programação modular. Na programação modular tem três elementos básicos que facilitam a vida do programador aí nos seus algoritmos, que tem os procedimentos, as funções e os métodos. Hoje nós vamos falar somente dos procedimentos, algo muito simples que a gente precisa fazer. Vocês já fizeram alguma coisa assim, só que sem saber que está fazendo um procedimento. E ele é algo que deve ser feito uma ou várias vezes sempre que for necessário. Um procedimento ele pode ou não receber parâmetros, ele pode ou não receber parâmetros. Ele pode ou não receber parâmetros. Parâmetros são aqueles valores que ficam dentro do parêntese. E todo procedimento ele não retorna nenhum resultado, que é aquele o void, que a gente já fez uma vez um método sem retorno, que a gente utiliza o void. Ó. Então, o, ele inicia com o void. Ele inicia com o void, depois vem o nome do procedimento, né? O tipo de dado que o primeiro parâmetro vai ter, e se ele tiver mais outros parâmetros, né, ele tem que declarar o tipo de dado e o nome desse parâmetro, que geralmente é uma variável. E aqui no corpo do procedimento, geralmente é um output também, porque como ele não retorna nenhum resultado, sempre é um output que vai mostrar na tela, algo para imprimir na tela. Uns exemplos que eu tenho para dar de procedimento ali no mundo real seria gravar dados em um arquivo, no disco, enviar documentos para uma impressora, ordenar que o computador desligue. Isso é um procedimento que a gente faz, porque ele não retorna nada para o usuário, ele só faz alguma coisa, né? Então vamos lá para a prática hands-on, mãos à obra aqui, que a gente vai. Eu escrevi esse código chamado de função. Ele mostra, se você quiser copiar esse código depois para você, só dar um pause aí e copiar no NetBeans. Essa classe funções, programa que foi desenvolvido, ele mostra as notas dos alunos dos bimestres. Veja que ele tem um vetor. Ele tem um vetor 20 alunos de uma matriz de 15 linhas e duas colunas. E aqui embaixo eu crio um random notas aleatórias. Esse random ou random é uma biblioteca que tem em Java que gera números aleatórios. E aqui nesse caso a gente não vai precisar ficar digitando as notas dos alunos, porque ele vai gerar números aleatórios. Tá? Isso é só para poder exemplificar aqui, mas é uma biblioteca que a gente usa bastante. Então, o random ele vai funcionar parecido com o scanner, quando a gente vai incluir o do usuário lá, o input, né? E aí é só você clicar aqui na lampadinha que vai aparecer e importar a biblioteca dele. E aí ele vai criar os números aleatórios para a gente aqui. Então eu criei a variável número aluno, que vai receber primeiro o valor inicial de 1, e o loop do for, que é onde ele vai pegar as notas, vai receber as notas daqui do método aqui de cima, ó, e vai fazer os números, né? Vai gerar. Aqui embaixo ele faz o cálculo da média, ó, calcula a média, e aqui é o output, o que vai ser impresso na tela. E aqui vem as condições, né? Dependendo da nota do aluno, ele vai ser reprovado, vai para recuperação, passar de ano, total. Então, esse
exemplo eu coloquei aqui só para a gente ter uma base e mostrar para vocês como é um procedimento, tá? Então, eu vou exemplificar aqui. Para mudar, para eu criar um procedimento dentro da minha classe, eu vou inserir ele aqui, ó. Public void, porque ele não vai me retornar nada, né? Eu vou criar o nome do meu procedimento, que é exibir notas e médias. O nome do nosso procedimento, da nossa função dentro daqui do Java. E aí eu vou pegar também todos esses que estão impressos aqui, ó. Eu vou utilizar essas três variáveis que eu quero otimizar esse procedimento aqui de imprimir na tela. É isso que eu vou fazer agora. Então eu vou otimizar, eu vou pegar essas três variáveis, número aluno, aluno e média, e vou colocar aqui dentro como parâmetros do meu procedimento. Então eu vou colocar número aluno, que é do tipo inteiro, né? Número aluno. Vou chamar a matriz aluno para cá. E média, média vai ser float, o tipo dela de dado aqui. Pronto. Aí eu coloco aqui ele como o nosso procedimento. Aqui dentro é onde eu vou colocar, eu vou pegar esse aqui que está na linha 24, ó, todos esses outputs, e vou recortar, vou dar um Ctrl X e vou colar aqui dentro do meu procedimento. Pronto, e vou colar dentro do meu procedimento. Aqui onde estava todas essas linhas aqui, eu vou chamar esse procedimento que eu criei aqui em cima, antes mesmo do nosso método principal. Então aqui eu vou escrever exibir notas e médias, que é o nome dele lá em cima. E dentro dos parênteses eu vou chamar o nosso as variáveis que eu criei lá na ordem. Ó. Tem que colocar na ordem. Eu vou chamar essas três variáveis aqui, só que eu não preciso mais incluir o tipo delas, porque aqui eu só estou chamando aqui embaixo. Então aqui eu vou colocar número aluno. Tem que estar exatamente igual, tá, gente? Aluno, média. Então aqui eu chamo esse. Por que ele está dando esse errinho aqui, ó? Ele não está reconhecendo, né? Esse método que eu estou chamando aqui. Como a gente não tem objeto, como a gente não está declarando, instanciando nada, eu tenho que digitar aqui, ó, o static. E aí ele vai reconhecer o meu método. Aí eu vou salvar, vou mandar rodar aqui e ele vai mostrar. Ó. Então, mostrou uma lista com 15 alunos. Esses números são aleatórios, porque o Random está fazendo isso, a minha biblioteca Random está fazendo, pegando números aleatórios, gerando. E aí ele está fazendo a verificação desses valores, desses dados. Então, como eu criei uma matriz de 15 posições, 15 linhas e duas colunas. Então, aqui a primeira coluna, que é a nota, e a segunda coluna com o resultado, tá? Todos têm isso daqui. E aqui ele mostra. Então, eu vou até lá embaixo, ó, 15 alunos. Então, ele criou ali as 15 linhas. Eu vou criar um breakpoint aqui, que agora a gente já sabe debugar. Vou criar um breakpoint aqui. E aqui. E vou depurar. Clico no botão direito aqui e vou depurar o nosso arquivo.
fazer um debug para ver como é que ele está funcionando, tá? E aí eu vou aqui ou pressionar F8 ou clica aqui em ignorar na nossa barrinha no toolbar das ferramentas do debug. Então, lembrando que a linha vermelha é onde eu criei o breakpoint, o ponto de parada do meu código para rodar. Na linha verde é a linha atual, onde está o debug atualmente, onde que ele está rodando. Então eu quero que ele entre aqui, ó, no meu, nesse meu, no meu procedimento. Eu vou ignorar mais uma. Aí aqui eu vou pedir para ele entrar, que é o F7. Entrar. Vamos ver que ele vai subir. Ele vai lá para cima. Ele vai entrar nessa função que a gente criou. Vou clicar. Ó. Ele subiu aqui para a linha 8. Fui lá para cima. Vai. Aí eu vou ignorar, porque ele vai só passando, vai só mostrando aqui. Os dados vão sendo inseridos, vão mostrando na tela. E depois, quando eles entram nessas chaves aqui, ó, eu ignoro de novo, ele volta para a linha logo após o meu procedimento que está sendo chamado aqui. Então, está funcionando certinho, certo? Como eu falei, o debug ele não funciona só para verificar erro, mas sim para a gente entender o código, saber como é que ele está funcionando e se ele está lendo corretamente as funções. Aí para cá ele já vem e já entra na estrutura de repetição. Então, vou cancelar aqui, vou tirar o meu breakpoint, que é só com um clique. E é isso, gente. Esse é eu criei um procedimento aqui, uma função sem retorno ou método sem retorno quando se utiliza objetos, tá? Isso aí é mais em programação orientada a objetos que vocês vão ver métodos com objetos. Aqui nós vamos focar mais nessas funções mesmo, aplicando como estrutura de dados. E aí eu criei essa função aqui. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês as funções com retorno, utilizando o retorno nesse mesmo código aqui. Se você quiser copiar esse código para também testar aí na sua casa, eu acho que é uma boa ideia, tá? Vamos para a nossa tarefa? Coisa básica. Nossa tarefinha, nossa atividade remota da semana. Faça um programa que leia um vetor. Turma, o nome do vetor é turma, tá bom? Não faça outro nome. Esse aí é padrão que eu vou querer de vocês. E aí, esse vetor tem que ter para 5 alunos. Cada registro de aluno deve ter o número de matrícula do aluno e suas notas de bimestre. Dos 4 bimestres, aliás. Ó, ele tem que ter a matrícula do aluno e as suas notas dos 4 bimestres. Pode usar o random também para gerar as notas dele, se você preferir. Faça um procedimento que imprima a lista de matrícula e as notas de cada aluno. Bem parecido com esse exemplo que eu tenho aqui, que eu mostrei para vocês. Super simples, basiquinho de fazer. É só para que vocês entendam mesmo o procedimento, como que ele não retorna esse valor. E lembre-se, não copie do seu colega, não dê cola para o seu colega, porque os dois acabam prejudicados. Não se sabotem. Uma boa semana a todos. Beijo da prof.